Olá, eu sou Simone Braga, professora da Universidade Estadual de Feira de Santana e também professora colaboradora do mestrado profissional em artes, o Prof.Artes, da Universidade Federal da Bahia. E acerca desse mestrado, esse simpósio estará apresentando algumas pesquisas já concluídas e outra em andamento. A CAPES, né, que é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, com o intuito de contribuir com a melhoria do ensino nas escolas de educação básica, ele passou a oferecer mestrados profissionais para professores em exercícios na rede pública, através do programa de mestrado profissional para professores da educação básica, o PROEB. E como resultados dessa iniciativa, tem fomentado junto aos profissionais da educação básica, os que participam, né, a aproximação com a atividade da pesquisa, além de ampliar os objetos a serem investigados por meio de variadas práticas docentes nas diferentes etapas e modalidades de ensino e, consequentemente, contribuído com a melhoria desse ensino. E esse simpósio, então, ele tem o objetivo de apresentar pesquisas realizadas nesse contexto, desenvolvidas por professores de música da educação básica, vinculados ao mestrado profissional em artes da Universidade Federal da Bahia. E são professores que atuam na cidade de Salvador, sendo que as duas primeiras pesquisas que serão apresentadas são pesquisas que já foram concluídas e que foram desenvolvidas em cursos técnicos de instrumentos musicais, né, que é uma modalidade de ensino, enquanto que a terceira e última, ela ainda está em andamento, né, digamos até que fase inicial, e tem como campo de investigação aulas de música no ensino fundamental. Então, espero que vocês possam aproveitar a apresentação de cada uma dessas pesquisas e no final nós estaremos socializando os e-mails para caso vocês tenham alguma dúvida, sugestão e que queiram trocar e compartilhar também experiências do ensino de música na educação básica, seja um curso técnico, né, que é uma das modalidades, ou no ensino fundamental. Olá, eu sou Emília Silva de Souza e concluí o mestrado profissional em artes, o Prof.Artes, no polo da Universidade Federal da Bahia em dezembro de 2022, sob a orientação da professora doutora Simone Marques Braga. Para este simpósio, trago um recorte da minha pesquisa sobre o desenvolvimento musical discente a partir da elaboração de uma composição musical como um exercício para articulação e contextualização dos conteúdos. As educadoras musicais Viviane Benek, Cecília Cavalieri França e Marisa Fonterrada possuem algumas pesquisas acerca do tema e orientam 3 procedimentos ou atividades a serem utilizadas nas aulas. São elas: a exploração sonora, a tomada de decisões e a construção e reconstrução de uma composição musical. Na exploração sonora, o discente é estimulado a pesquisar os sons ao seu redor, sons do cotidiano e os sons do seu instrumento, ampliando a visão de que o instrumento somente é utilizado para reproduzir um determinado repertório. Na fase da tomada de decisões, o estudante é estimulado a escolher qual material sonoro irá utilizar e como irá utilizar, agregando também aspectos da sua vida afetiva, cultural, artística e intelectual. Na construção e reconstrução da composição, o estudante será estimulado a analisar
as regras formais e aliar à sua prática vivida no curso técnico, o que nos direciona ao conceito de composicionalidade proposto pelo compositor e professor Paulo Costa Lima. A composicionalidade é uma propriedade dos atos compositivos e é constituída por 5 vetores que são vivenciados simultaneamente ao ser elaborada uma composição. Para Paulo Costa Lima, a composição é uma criação de mundo estipulados de sentido. Este mundo agrega toda a vivência de quem compõe. E no momento em que ele expõe, através de uma composição, interage com o mundo de quem ouve, formando assim a criticidade. Essa relação é tão forte entre obra e criador que esses limites se desfazem, formando assim a reciprocidade. No momento do processo composicional, da reconstrução, da reelaboração da composição, existe um movimento de vai e vem, de observação, de reconstrução. Isto é a indissociabilidade, que é formulada a partir do campo de escolhas de quem compõe. Mais uma vez, todas as vivências realizadas por quem está compondo. Então, todo esse processo, ao ser analisado também por um educador musical, favorece a orientação e o desenvolvimento deste estudante. Por isso, tão importante esta visão de um compositor para a educação musical. A proposta pedagógica foi construída com base nos conteúdos, habilidades e competências do plano de curso. O componente curricular escolhido para a aplicação da pesquisa foi Teoria da Música 3, cujos conteúdos são formação de acordes, tons vizinhos e afastados, campo harmônico maior e menor, encadeamento de vozes, função dos acordes e elaboração de arranjos. Vê-se que a composição musical não fazia parte do plano de curso. Contudo, o planejamento inicial foi reformulado devido à pandemia do SARS-CoV-2, o Covid-19. Então, foi determinado pelo governo estadual da Bahia a suspensão das aulas presenciais e a aplicação das aulas online através dos aplicativos Google e WhatsApp como forma de interação com os alunos. A proposta pedagógica foi norteada pelo modelo CLESP do professor Keith Suano, ou seja, as atividades perpassavam pelas atividades do fazer musical, além da própria composição. Havia a presença da apreciação, da execução, do estudo da literatura, da aquisição de técnica, não em todas as aulas, mas em cada aula estavam presentes. A proposta pedagógica foi dividida em 3 blocos. No primeiro bloco foi realizado uma revisão dos conteúdos e foi proposto uma criação com percussão corporal em grupo. No segundo bloco foi ampliada a discussão sobre a definição de composição e arranjo. Foi proposto uma atividade composicional com fórmula de compasso e tonalidade pré-determinada, além da elaboração de um arranjo de uma canção folclórica a 2 vozes. E no terceiro bloco foi proposto a elaboração de uma composição livre, instrumental ou vocal, com um mínimo de 8 compassos. A pesquisa ocorreu entre os meses de maio a dezembro de 2021,
com uma turma de terceiro ano do curso técnico em instrumento musical integrado ao ensino médio de uma escola pública da rede estadual da Bahia, com adolescentes de idade entre 16 a 18 anos. O procedimento metodológico adotado foi o estudo de caso, por este nortear uma análise detalhada das ações e reações minhas e dos estudantes. Os instrumentos de coleta de dados foram filmagem das aulas, observação estruturada, registro por escrito das aulas, análise das atividades composicionais das composições e questionário aplicado ao final da apresentação. A análise dos dados foi realizada com base na abordagem qualitativa, por esta dar o mesmo valor aos sujeitos de pesquisa, situação da aprendizagem e o ambiente onde acontece a pesquisa. Neste simpósio, trago como recorte a análise dos dados a partir do questionário aplicado, por este promover uma autoanálise do desenvolvimento musical discente. O questionário aplicado possuía 15 questões abertas e de múltipla escolha, como uma forma de promover uma autoanálise do discente sobre todo o desenvolvimento durante o curso técnico em instrumento musical. Como exemplo, trago questões do tipo: quais conteúdos utilizou na produção da composição? Foi verificado que a classe respondeu com mais domínio sobre os conteúdos do que no início do ano letivo. Quais habilidades você desenvolveu neste processo? No questionário foi listado algumas habilidades para que eles escolhessem uma ou mais opção. Os itens mais selecionados foram: explorar os sons do instrumento, identificar os conteúdos de teoria da música, identificar os sons e escrever na partitura, experimentar sons diferentes, tocar em grupo. Percebe-se que os discentes exploravam com mais atenção as possibilidades timbrísticas do instrumento. A pergunta inicial do questionário foi se já tinham destinado algum tempo para compor. A maioria da classe respondeu que não tinha organizado tempo para tal atividade e não se percebiam capazes de compor. Os que já tinham feito relacionavam tal momento com uma espécie de desabafo, de algum desagravo na vida. Como considerações finais, trago os resultados alcançados pela pesquisa. Percebemos que o processo composicional estimulou o desenvolvimento musical por evidenciar a exploração sonora, a tomada de decisões e o aprimoramento de uma ideia musical, a partir da revisitação da vida afetiva, intelectual, cultural e artística do discente, perpassando pela articulação e contextualização das teorias e da prática. Portanto, a composição como estratégia metodológica num curso técnico em instrumento musical contribui para enriquecer e fortalecer a formação profissional discente. Paralelo à revisão dos autores, fui desenvolvendo a proposta. Trata-se de uma pesquisa qualitativa. Godoy, em seu livro Pesquisa Qualitativa, ao expor sobre a mesma, afirma que o pesquisador vai a campo buscando captar o fenômeno em estudo a partir da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos de vista relevantes,
Vários tipos de dados são coletados e analisados para que se entenda a dinâmica do fenômeno. No que se refere aos procedimentos técnicos, escolhemos estudo de caso. De acordo com Bogdan e Brickler, o estudo de caso é estudo de um caso, seja ele simples e específico ou complexo e abstrato. O caso é sempre bem delimitado. Na presente pesquisa, o caso a ser investigado é uma proposta pedagógica cuja finalidade é de verificar como os jogos pedagógicos musicais podem auxiliar na aprendizagem do teclado com estudantes adultos que estão iniciando seus estudos no instrumento. Ao abordar sobre os jogos, me respaldo em Pena quando afirma: ninguém cria do nada, mas sim pela reelaboração de elementos aprendidos. Tendo verificado que os estudantes gostavam de jogar, este diagnóstico me permitiu aproveitar alguns formatos e regras de jogos populares que não têm a finalidade pedagógica musical para servir como fonte de inspiração para a elaboração dos jogos pedagógicos musicais, a exemplo do jogo da memória e do bingo. Todos os jogos que criei estão sistematizados em tabela, contendo os seguintes itens: nome, como se joga, conteúdo, objetivo e materiais. Quanto ao repertório, fiz uso de peças com os fins didáticos que escrevi, visto que Brasil, a abordar sobre o professor e o uso do repertório para ensino coletivo, reconhece que, sendo uma boa opção, é criar seus próprios arranjos ou composições, mesmo que isso demande um bom tempo de dedicação fora da sala de aula. Fiz também uso de peças para ser executadas de forma solo, peças que foram concebidas para serem tocadas em grupo e peças que na mesma música os estudantes tocam elementos distintos, como melodia e acompanhamento. Para examinar se os objetivos foram alcançados, utilizei o seguinte instrumento de coleta de dados: observação participante, audição pública e questionário. Como observadora participante, registrei as observações durante as aulas através de anotações, fotografias e vídeos, transferi as anotações para um diário de campo e organizei em um arquivo virtual as fotografias e os vídeos das aplicações dos jogos. A audição pública foi um instrumento no qual os estudantes tiveram a oportunidade de expor a materialidade do que aprenderam através de uma apresentação musical, tendo como público a comunidade escolar. O questionário foi um instrumento de coleta que eu utilizei para verificar a opinião dos estudantes que integravam a pesquisa a respeito da proposta. O mesmo constou de 9 questões de caráter aberto relacionadas com o objetivo da pesquisa, sendo respondido e entregue logo após a apresentação pública. Demonstrarei os resultados alcançados a partir dos dados coletados e analisados por intermédio do questionário aplicado, que apresenta a opinião dos estudantes a respeito do uso dos jogos pedagógicos musicais. Com o propósito de facilitar a análise, organizei os dados coletados em 5 categorias, a saber: experiência de aprender a tocar teclado utilizando os jogos pedagógicos musicais, preferência entre os jogos pedagógicos musicais, jogos pedagógicos musicais sendo utilizados pelo público adulto, interação entre os colegas durante o jogo e associação do jogo pedagógico musical ao repertório. Quanto à experiência de aprender a tocar teclado utilizando jogos pedagógicos musicais, os estudantes foram unânimes em afirmar que, pela primeira vez, estavam vivenciando essa prática pedagógica e a descreveram como prazerosa, divertida e simples, além de sinalizarem vantagem em relação a conhecimentos musicais. Relacionado aos jogos musicais, pedagógicos musicais sendo utilizado pelo público adulto,
Destaco o relato de um dos participantes da pesquisa que afirmou: às vezes chego na escola com muitos problemas para resolver e o jogo me envolve, afastando meus pensamentos de outros afazeres. O envolvimento no momento do jogo foi mencionado de forma diferente por outros estudantes, ao afirmar: enquanto jogamos, parece que as horas passam mais rápido. Destaco ainda o relato: as crianças brincam, jogam e aprendem. Quando nos tornamos adultos, tudo fica muito sério. São tantos problemas para resolver. Os jogos pedagógicos me permitiram perceber que a aprendizagem e a alegria não pertencem apenas à criança. Quanto à interação entre os colegas durante o jogo, foi salientado por um integrante da pesquisa que jogar em grupo promove socialização, facilita a exposição de dúvida e a percepção. Todos têm erros e acertos. Podemos incentivar uns aos outros a persistir nos objetivos. Em outro depoimento, um estudante afirma que no início não se sentia muito confortável em se expor. No início não me sentia muito confortável em expor meus erros ao tocar para o grupo. Depois percebi que um ajudava o outro. Fui ficando mais tranquilo e teve momentos que eu pude ajudar. Saliento que nessa pesquisa o objetivo foi alcançado, pois elaborei 8 jogos pedagógicos musicais para auxiliar nas aulas de teclado com adultos iniciantes que estavam matriculados no componente teclado no CEP em música no ano de 2022.2. Para compreender o ensino do instrumento musical para adultos que estão iniciando seu instrumento, elucidei alguns elementos que devem ser levados em conta na aprendizagem do instrumento musical nesse período da existência, como, por exemplo, motivação pessoal, condições fisiológicas e emocionais, disponibilidade de tempo, dentre outros. Evidenciei as contribuições dos autores, ressaltando a importância de práticas pedagógicas que buscam possibilidade de superação dos entraves para a aprendizagem do instrumento musical e refletir sobre o uso do jogo como ferramenta pedagógica. Através da minha prática pedagógica, utilizando jogos pedagógicos musicais na aula de teclado para adultos iniciantes, concordo com as características do processo de ensino-aprendizagem que buscam ter como centro o discente e seus interesses, assim como o perfil do professor que traz para a sala de aula atividades motivadoras. Diante do exposto, ao desenvolver reflexões sobre a aprendizagem do teclado pelo público adulto iniciante, urge a adoção de práticas pedagógicas interativas, motivadoras e prazerosas, a exemplo do ensino em grupo e a utilização de jogos pedagógicos musicais. Obrigada. Olá, me chamo Edinaldo Rodrigues dos Santos e sou aluno do mestrado no Profiartes. Essa comunicação tem o objetivo de descrever uma pesquisa em fase de andamento desenvolvida nesse curso e tem como objetivo explorar a construção de um festival de música como uma possibilidade pedagógica para o desenvolvimento sociocultural e para a aquisição de conhecimento musical dos alunos. Através desse estudo, busca-se também fortalecer a cultura musical nas instituições de ensino e contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes. Será realizada em uma escola municipal na cidade de Salvador, na Bahia, e seguirá a abordagem qualitativa. A importância da cultura na educação e a valorização da expressão artística como forma de fortalecer a identidade cultural encontra embasamento em autores como Freire e Vygotsky.
O potencial educativo musical dos festivais de música estudantis é abordado em diversos estudos. No Quênia, segundo a CUNO, os festivais de música são apresentados como uma importante ação escolar. As demandas desencadeadas pelos festivais são utilizadas pelos professores para a elaboração do planejamento de aulas. Nesse sentido, Burton considera que os festivais são uma possibilidade para a aula de música nos programas de educação musical escolar. Carlsen propõe a concepção do festival de música enquanto uma arena de aprendizagem musical, fazendo uma analogia entre o sistema de ensino formal e a organização do festival. Além disso, a proposta pedagógica do festival também busca promover habilidades musicais dos alunos como afinação, dicção, desinibição, expressividade e performance, conforme proposto na BNCC. Ao engajarem-se ativamente nas etapas dos festivais, os alunos poderão aprimorar suas habilidades vocais e emocionais de maneira significativa, desenvolvendo-se como intérpretes musicais e ampliando suas competências artísticas, fortalecendo sua autoconfiança, criatividade e expressão artística. Canton defende que a arte deve ser democrática e acessível. Segundo ela, a arte provoca, instiga e estimula os sentidos, sugerindo ampliadas possibilidades de viver e de se organizar no mundo. Ao propor um festival de música, busca-se proporcionar aos alunos a chance de explorar diferentes formas de expressão musical, ampliando suas possibilidades de viver e de se organizar no mundo. Através da música, os participantes podem experimentar novas perspectivas, desenvolver habilidades criativas e comunicativas e se envolver em um processo de descoberta e autodesenvolvimento. Com isso, promove-se a valorização da cultura musical, incentivando o respeito e a apreciação pela diversidade artística, a partir da interação com diferentes estilos musicais, artistas e tradições culturais, enriquecendo sua bagagem cultural e promovendo a tolerância e o entendimento mútuo, uma reflexão sobre o papel e a importância da arte em nossas vidas. Dumas enfatiza que a repetição presente na tradição popular não é sinônimo de empobrecimento cultural. Segundo a autora, tal elemento é valorizado na cultura popular como um elemento cultural e na escola é considerado como um elemento pedagógico, fazendo parte de cantos, danças e contos, de forma a fortalecer a identidade coletiva e possibilitar a participação de todos. Outro aspecto significativo presente nessa temática é a exploração das dimensões sociais e culturais da música, compreendendo seu papel na construção de identidades individuais e coletivas. Souza destaca a escola como uma das instâncias de socialização que define muitos de nossos gostos musicais, nossas preferências estéticas e nossa relação com a cultura que nos cerca. Ao fomentar essa compreensão mais transparente das interações formativas da música, o Festival de Música contribui para o desenvolvimento cultural e identitário dos indivíduos envolvidos. Paulo Freire discute a importância da cultura na educação e a valorização da expressão artística como forma de fortalecer a identidade cultural. Segundo Freire, a cultura desempenha um papel fundamental no processo educativo, pois possibilita que os estudantes compreendam e valorizem suas raízes, tradições e formas de expressão. Além disso, ele enfatiza que a expressão artística, seja por meio da dança, da música, da pintura ou outras manifestações criativas, permite que as pessoas se conectem com sua identidade cultural de maneira profunda e significativa. A pesquisa qualitativa será utilizada como um instrumento eficaz para explorar e interpretar as perspectivas, significados e experiência dos participantes, permitindo assim uma análise mais abrangente e contextualizada do fenômeno em questão. Além disso, será adotado o estudo de caso como estratégia de pesquisa, permitindo uma compreensão holística do fenômeno investigado, ao ter como foco um evento a ser realizado em um contexto peculiar. A possibilidade de inserir um festival de música em uma proposta pedagógica, transformada em uma pesquisa a ser desenvolvida no mestrado profissional, surge como consequência de uma experiência de atuação docente de 16 anos, centrada na construção de festivais de música. Essa experiência acontecerá na Escola Municipal Eduardo Campos, localizada, como foi dito, na cidade de Salvador, que atende alunos do Ensino Fundamental 1, do 1º ao 5º ano. Estes alunos são distribuídos em 10 turmas no turno matutino e 10 turmas no turno vespertino, totalizando 20 turmas, das quais apenas 16 turmas são atendidas com aulas de música. Em uma cidade tão rica culturalmente como Salvador, é essencial promover atividades que fortaleçam a valorização da cultura e estimulem o desenvolvimento da identidade cultural dos alunos.
Nesse sentido, os festivais de música têm se mostrado uma estratégia promissora para envolver os estudantes e proporcionar um ambiente propício ao desenvolvimento de habilidades musicais e à construção de saberes. Esses eventos, quando inseridos no ambiente escolar, podem mediar os processos educativos de maneira singular, proporcionando oportunidades de empoderamento, ampliação e consolidação das competências artísticas dos discentes. Através de uma metodologia baseada na abordagem qualitativa, a realização do Festival de Música envolverá 4 fases: planejamento, desenvolvimento, análise dos dados e resultados. A amostra da pesquisa será feita com os alunos que forem selecionados como destaque pelos jurados na culminância do projeto. Para esses alunos, será aplicado como instrumento de coleta um questionário. E além deste instrumento, serão utilizados a observação participante das atividades do festival e a análise documental. O Festival de Música terá como temática a cultura junina. Buscamos identificar possíveis desafios e benefícios com a realização do festival, bem como as suas influências nos processos de ensino e aprendizagem musical. Depois da preparação e divulgação do festival, os alunos serão convidados a sugerir músicas relacionadas à temática. A partir dessas sugestões, o tema do festival começará a ser desenvolvido em sala, ressaltando a importância dessa manifestação cultural e a sua relação com a música. Os alunos que forem selecionados na fase de audições em sala, eles receberão orientações específicas do professor de música para aprimorar sua performance, proporcionando-lhes ferramentas para expressarem-se de forma mais efetiva e confiante. Essas atividades serão realizadas em sala de aula em forma coletiva, proporcionando a participação dos demais alunos e o desenvolvimento das habilidades musicais da turma. Depois de todo o trabalho e ensaios realizados em sala, todas as turmas da escola serão convidadas a assistir o Festival de Música, onde os alunos selecionados se apresentarão para a comunidade escolar, serão avaliados com critérios pré-estabelecidos por jurados que serão convidados para esse fim. O festival será encerrado com a entrega de certificados de participação aos 3 destaques escolhidos pelos jurados. Ao envolver os estudantes em todas as etapas do projeto, desde a seleção de músicas até a apresentação final, busca-se incentivar o senso de pertencimento e autonomia, permitindo que eles se sintam parte integrante do projeto. Os resultados esperados abrangem desde a valorização da cultura junina até o fortalecimento da identidade cultural dos alunos, passando pelo desenvolvimento de habilidades musicais, competências sociais e emocionais, promoção da expressão criativa e integração entre escola, família e comunidade. Esses resultados têm o objetivo de proporcionar uma experiência enriquecedora e significativa para os estudantes, contribuindo para o seu crescimento pessoal e para a valorização da música na escola e da cultura junina. A relevância deste estudo pode transcender o âmbito acadêmico, alcançando a esfera das políticas educacionais. Ao compartilhar os resultados propostos nessa pesquisa com a comunidade acadêmica e educacional, acreditamos que será possível disseminar conhecimentos, inspirar outros educadores e pesquisadores, além de fomentar a implementação de festivais de música em outras escolas. Os resultados obtidos poderão embasar a criação de políticas públicas que valorizem a música como um elemento vital na formação dos estudantes, ressignificando a inclusão da música no currículo escolar e a promoção de eventos musicais nas escolas como uma estratégia eficaz de ensino e aprendizagem, ampliando o acesso dos alunos a oportunidades de aprendizagem musical, fortalecendo a cultura musical nas instituições de ensino e contribuindo para a valorização da música como uma disciplina educacional essencial, capaz de contribuir para o desenvolvimento integral dos estudantes. A pesquisa buscará propor estratégias pedagógicas para o ensino da arte na educação básica e avaliar o impacto do festival na autoestima e no engajamento dos alunos, além de fortalecer a identidade cultural dos estudantes e valorizar a cultura junina.